Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aí ao Cultura Geral, né? Começando mais uma semana firme e forte aqui com Cultura Geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho de direito do consumidor e vamos falar um pouquinho também da assistência social no Brasil, né? Também fazer um apanhado um pouquinho assim, de mundo também, porque a gente está vivendo uma situação de recrudescimento do capital e a gente precisa também tratar desse assunto que a gente já vem trazendo uma corrente aí. Começamos aí com o Diego Garzon. A Letícia Godinho, que está aqui, que vai tratar desse assunto com a gente também, já esteve aqui no programa. A gente tem essa necessidade, né, de tratar desses assuntos que são ligados à vida humana, né, ao carinho com a pessoa, à dignidade da pessoa humana. A gente tratar desses assuntos é muito importante e nesses momentos assim, de recrudescimento do capital é muito mais importante ainda porque as pessoas, quando são demandadas em tempos de crise, elas recorrem muito ao sistema social aplicado nas nações, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Bom, Letícia, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber mais uma vez, né? Agora secretária de Ação Social, com mais autoridade para poder falar sobre o assunto, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Betão. Meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo, é um prazer te receber e para a gente poder falar dessa situação também. Tudo, quando acontece crise, aí vai apertando para todos os lugares, né? Em todos os calos, né? E o consumidor não fica fora disso também, né? Então a gente tratar um pouquinho também desse assunto é muito importante. Seja bem-vindo. Obrigado, Betão. Obrigado pelo convite. Beleza, agradecer ao João aí que mandou um correspondente aqui da OAB, né? Letícia, como é que nós podemos entender a assistência social nesse momento de crise que a gente tem vivido, né? Tem esse momento de abandono das elites com a responsabilidade, né? Com relação às sociedades mais que estão mais abaixo do topo da pirâmide, e a gente não tendo essa identidade, né? Acaba que o Estado tem que assumir esse papel, né? Como é que você vê isso e como é que você tem trabalhado isso? Então, o desafio é de todas as políticas públicas, né? Não só da assistência social. Porque sem dinheiro a gente não faz política pública. Precisa de dinheiro para pôr no carro, precisa de dinheiro para pagar o profissional, precisa de dinheiro para pagar luz, telefone, o básico. Então nós estamos falando da manutenção das políticas públicas. Nós brigamos muito pelo... digo isso, todo mundo que gere a coisa pública, nós brigamos muito hoje para manter, porque a gente tem medo de perder. A história da assistência social no Brasil, ela é, assim como a saúde, antes da Constituição de 88, gerida por entidades, homens bons, né? Os antigos nomeados homens bons, que eram pessoas da sociedade, que tinham muitas posses, muito dinheiro, e faziam caridade, era esmola, né? Não era a assistência social como a gente entende hoje como uma política pública de direito. E só após 88 que a gente conseguiu garantir a assistência social como um direito do cidadão e um dever do Estado. Assim como a história da saúde. A saúde ela é um pouco mais antiga, porque essa briga ela já vem desde a era Vargas, e é uma briga que sempre teve mais defensores, né? Sempre teve uma sociedade civil mais ativa brigando. E a assistência social ela sobrevive com muita dificuldade desde a sua criação, de 88, 2003, da Lei Orgânica da Assistência Social, porque ela não tem garantia de repasse da Constituição Federal. A gente sabe que saúde e educação tem os percentuais garantidos, né, que tem que ser repassados, mas assistência social não. Então a gente está à mercê aí de gestores, de partido político, né, do que o gestor entende como prioridade, e a gente fica sempre com medo de não conseguir garantir essa política no município. Acho que todos os municípios brasileiros estão com essa dificuldade de cofinanciamento, de corresponsabilidade.
a assistência social em si tem assumido demandas das mais diversas, desde polícia a Ministério Público, né? Os profissionais têm sido acionados para garantir o básico, porque todas as equipes se encontram desfalcadas. E como a assistência social tem uma equipe técnica de referência, psicólogo, assistente social, advogado, orientador social, ela é sempre acionada. E como ela está ali na ponta, né, no executivo, a gente está sempre com a faca no pescoço para tentando trabalhar. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é manter a política de assistência social, universalizar os serviços que já existem e garantir aí uma superação das vulnerabilidades que só aumentam, só crescem diante de crise, né? A gente sabe que tem uma crescente da demanda pela assistência social, de benefícios, serviços, para superar essas dificuldades. Como é que a gente pode perceber ou entender essa amplificação da necessidade de assistência às pessoas que mais precisam? Nós vivemos um período de vacas gordas, vamos dizer assim, e nesse processo de crise que se estabeleceu, o Diego falou muito isso aqui, né? Num processo de crise, a assistência social, a ação social, ela é mais demandada. Sim. Como é que a gente pode ver todo esse escopo e como é que a gente pode buscar soluções para que essas pessoas que precisam dessa assistência não fiquem abandonadas? Então, eu vejo essa questão como 2 pontos. Um deles é a questão do financiamento, né? Dizendo de novo, não se faz política pública sem dinheiro. E o outro ponto é essa questão de insegurança que a gente vive, ela intensifica as vulnerabilidades. De que forma? A assistência social trabalha muito com a matricialidade familiar e com a convivência, como a convivência comunitária e familiar como um direito humano. E em períodos de crise, que a mídia intensifica ainda mais essa crise, e todo mundo tem acesso à televisão, a gente vê a comunidade em volta ficando sem emprego, ficando em situação de abandono, com isso, propensão a vício, a álcool, se intensificando também, a gente gera ali uma gama de insegurança muito grande, né, que é a volatilidade dos tempos, né, a liquidez dos tempos. E com isso, a assistência social ela é mais demandada, sim, porque você vai ter ali mais demanda emergencial de benefício, demanda de acolhimento institucional, porque a população está envelhecendo e as famílias não estão tendo sustentação para cuidar dos pais, dos avós. Acolhimento infantil também, porque as famílias se desestruturam e daí não conseguem criar, prover o mínimo. E o Estado tem assumido toda essa demanda. Então a gente tem aí o Estado como mãe, né? O que causa um desequilíbrio imenso em várias outras políticas, né? É muito fácil fazer gestão, uma boa gestão com dinheiro. Difícil você gerir, tendo que eleger uma prioridade. E é isso que os gestores estão buscando fazer agora, elegendo prioridade. E deixando o luxo para o lado, tirando as gorduras. O que antes a gente podia fazer com tranquilidade, podia se pensar com folga, e hoje não pode mais. A gente tem que pensar no básico, pensar em universalizar o serviço, não pode ficar inventando muita coisa, não. Rodrigo, deixa eu te colocar nessa conversa. Quando a gente pensa em consumidor, aí a gente pensa também que ele também está ligado a essa coisa, né? Assistência social, assistência de uma forma geral também está ligado ao consumidor. Existe esse problema, por exemplo, com planos de saúde, que deixa de dar assistência para as pessoas, por exemplo, mais idosas, ou existe essa propensão dessa negatividade também? Betão, a questão do consumidor é um dos poucos ramos do direito que é universal, né? O consumidor, todos somos consumidores. Todo mundo tem uma relação de consumo ao menos uma vez no dia, pode-se dizer assim. Está exposto a alguma propaganda, algo do tipo. E você mencionou um assunto muito importante. Ano passado, tive uma experiência de trabalhar na Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça em Brasília. E essa questão do consumidor idoso é uma das maiores preocupações nossas. Porque o idoso, ele é um alvo, vamos dizer assim, muito fácil de todas as grandes corporações, até sobre o superendividamento do idoso.
Então ele não recebe muitas informações. Quando ele já chega ao final da vida, ele fica, vamos dizer que quase que abandonado. Então ele vira uma presa fácil das grandes empresas, que o grande percentual hoje de superendividamento são dos idosos, sim, e o governo federal, na época, ano passado, fez uma super campanha tentando entender como esse idoso, o porquê que ele chegou nessa situação. E a conclusão é um verdadeiro descaso. Então é um descaso, ele sempre existiu, mas ultimamente está cada vez mais. As famílias têm que preocupar com isso, por exemplo. A gente tem hoje um acesso à informação muito mais fácil, né? E os idosos, as crianças, todo mundo com o smartphone na mão, então realmente vira uma presa muito fácil. E essa coisa da carência também, da longitude das pessoas, também faz com que essa carência se transforme também em outras coisas, e em outros desejos, e esse desejo pode se transformar em consumo. Então as famílias têm que ficar atentas a isso também, com relação aos idosos? Porque na verdade você mencionou algo que a informação está muito aí, a informação está na cara de todo mundo. Mas hoje também existe um outro lado, que é essa super informação. Ao tempo inteiro você é bombardeado com informações, mas o que você realmente aprende? Nada. Você, toda hora é uma dica aqui, é até engraçado, que, por exemplo, nas faturas de banco, a maioria das informações que vem nas faturas de bancos, elas são obrigações legais. Mas ninguém consegue entender nada nas faturas de banco. Você não consegue entender a pontuação, por exemplo, de milhas, os seus benefícios, o número aqui, ninguém consegue ler. Então tem a questão que é educação de consumo, que isso não se vê atualmente, né? Sim. Você vai financiar um automóvel, um imóvel, um bem imóvel, você realmente entender, sentar com quem te vende, explicar, olha, as parcelas vão ser essas, os juros vão ser essas, se você pagar, então, isso não é informado. Até para, vamos dizer, para o público melhor instruído, já se sente confuso. Imagina alguém que não tem nenhum auxílio. Então isso no final sempre aperta para o lado deles. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Shops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Shops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Shops. A gente tinha uma deficiência de comunicação entre a central, as viaturas e os GCMs que estavam distribuídos em postos. Nós recebemos 60 coletes antibalísticos e estamos para receber mais 32 para cobrir toda a corporação. E também recebemos 45 unidades de radiocomunicação, 15 veiculares e 30 rádios móveis. Então a gente tem uma capacidade de atendimento às ocorrências de uma forma mais rápida, mais eficaz. Esses equipamentos estavam sendo aguardados com muita ansiedade por todos os integrantes da Guarda Municipal, porque eles vieram contribuir para a melhor prestação de serviço, trouxeram qualidade e segurança para que nós possamos estar no dia a dia, nas ruas, trazendo mais benefícios para a população Novo Alimento. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com a cultura. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode entender o consumidor hoje em tempos de informações customizadas? Como é que a gente pode entender o direito do consumidor, né?
O direito do consumidor, ele é um direito fundamental. Ele é previsto na Constituição, no artigo 5º, que são os direitos fundamentais. Inicialmente, ele tem uma origem de uma importância muito grande. O direito do consumo, do consumidor, ele é a base da economia. Sem um direito, o consumidor ele fica completamente à mercê do Estado. Então, ele se sentindo mais seguro, ele tem uma atividade de consumir mais. Então, é o que faz mover. O direito do consumidor ele faz mover. Agora, como ele está sendo tratado atualmente, já é uma outra conversa, né? A gente vê que de todas as medidas que estão sendo tomadas, as notícias que estamos recebendo ultimamente, se vê que a corda sempre estoura para o consumidor. Quem paga sempre o pato sempre é o consumidor, em todas as áreas. Saúde, transporte aéreo, esses absurdos que estão acontecendo. Em todas as áreas, quem paga sempre o pato é o consumidor. Essa coisa da bagagem aí, esse negócio da bagagem excedente, que agora nem é excedente mais, né? Essa coisa essa intenção de monetizar cada vez mais o consumidor é uma perversão que seria... Nós podemos colocar essa perversão para o Estado ou você acha que isso é uma coisa de mercado mesmo? Então, o grande problema desse tipo de norma é o seguinte, é algo simples, a falta de estudo. Sempre as normas são feitas achando que vão resolver um problema antigo, um problema já existente. Então a intenção é boa, a intenção sempre é ótima. Não, a gente vai cobrar porque vai vir as empresas low cost, né, as empresas de baixo custo, isso o consumidor vai ganhar, vai abaixar, em tese, vai abaixar a passagem, o valor da passagem. Os benefícios são inúmeros, só que nunca é feito um estudo. Eu na secretaria, e o meu papel era justamente de defender o consumidor nesses casos, eu não recebi um estudo sobre nenhuma norma que foi feita no Brasil durante o período que eu estive lá. Cartão de crédito, empresas aéreas. E o que acontece? Que se cria um problema, que é oriundo de uma consequência normal de uma atitude feita sem estudo, e tenta solucionar o problema com uma nova medida absurda. Igual, por exemplo, fazer essa fiscalização de sua bagagem, antes de você embarcar. Então, cria um transtorno prévio, que atrasa o consumidor na sua viagem. Esse custo, lógico que no final ele vai ser repassado ao consumidor. A passagem aérea nunca abaixa, ou seja, sempre criando um transtorno para tentar justificar o transtorno e sempre estoura para o consumidor. Isso tudo porque nunca é feito um estudo prévio. A intenção é monetizar de qualquer forma. De qualquer forma. Letícia, qual é o tamanho do desafio de assumir uma secretaria de assistência social, que é o caso lá de Coronel Fabriciano? Sim, Coronel Fabriciano, Vale do Aço. Qual é o desafio? Porque é uma área, uma área que teve um ataque sistêmico aí de desemprego, né? Como qualquer outro lugar do Brasil, mas que é muito dependente também da metalurgia. Trabalhar esse campo da assistência social nessas situações mais vulneráveis é um desafio muito grande. A assistência social tem que dar uma resposta muito efetiva. Tem que dar uma resposta muito efetiva, até porque se a gente não der, assim como na questão da saúde, a gente é judicializado, existe essa questão de judicialização. Às vezes o Ministério Público fala para você, arruma a casa para a família, a casa caiu, você vai construir a casa. Aí você tem que falar com o promotor. Se eu construir a casa, eu vou fechar um equipamento, vou fechar um CRAS, vou fechar o centro POP, vou fechar um acolhimento, porque não tem condições. Hoje tudo está na base muito da faca no pescoço, né? Mas um dos maiores desafios que eu vejo é a questão da profissionalização do gestor que vai ocupar essa pasta. A gente sabe muito bem que a política partidária ela atrapalha muito a política pública. Porque a política partidária ela vê o interesse pessoal ali do partido, ela vê o interesse pessoal do sujeito e muitas vezes não vê a política pública, que é o que o partido também deveria estar preocupado, né? Também deveria ter uma bandeira. Então, um dos maiores desafios que eu entendo hoje são esses. Muitas vezes, pela questão da política partidária, o gestor se vê obrigado a colocar pessoas não profissionais para ocupar esse cargo. E as coisas não são construídas de cima para baixo, né, Betão?
Você chega ali, você passa, né, um cargo, você está ali representando um mandato eletivo, você passa, os profissionais que estão na ponta, que geralmente são efetivos, o ideal é que sejam, já estão ali há muitos anos, já conhecem a política pública, já conhecem a cidade, já conhecem o usuário, já conhecem os problemas. Então, se você coloca uma pessoa não profissional para ocupar esse tipo de posição, que decide que você vai decidir as prioridades da política pública para a cidade naquele momento. E esse gestor, ele não é profissional, ele não entende de política pública. Eu vejo isso como um dos maiores desafios hoje. E os municípios estão passando aperto por essa questão de ainda não ter conseguido se desligar dessa questão de fazer politicagem, dando ali uma responsabilidade para uma pessoa que não conhece da política pública. Aparelhamento, né? Seria isso É o nosso sistema político, né, infelizmente. E aí... Letícia, como é que a liquidez das relações tem afetado? Você tem percebido isso, né? Como é que você tem percebido essa coisa da liquidez das relações humanas nesse campo que você tem atuado, mais próximo? Você já trabalhou com pessoas em situação de rua, hoje você trabalha não só com elas, mas com uma gama maior, ampliou sua visão, né? E como é que você vê hoje, assim, de um período que você teve a experiência, aquele livro que você escreveu, junto com outros autores, para hoje, que até pouco tempo atrás as relações eram mais sólidas, hoje elas não são tão sólidas como até bem pouco tempo atrás. É assustador? Às vezes dá medo, sim. Isso é muito filosófico, né? Eu acho que a geração dos nossos pais, a gente ainda conseguia ver essa solidez nas relações humanas, né, profissionais, afetivas, amorosas, familiares. E hoje a gente não consegue palpar isso. E isso causa uma insatisfação e uma insegurança no sujeito que reflete em todos os aspectos da vida dele. E se interfere na vida dele, e se ele já está propenso à vulnerabilidade, essa vulnerabilidade tende a não ser superada e aumentar. E é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente não consegue dar conta de tudo isso. Ninguém consegue, nenhum gestor, por melhor que seja, não existe mágica. Mas essa liquidez, ela gera muita insegurança. Você não tem um porto seguro na sua família. Com isso você evita a convivência na sua comunidade, na sua família. Com esse enfraquecimento de vínculo, a pessoa fica sem norte. Fica sem norte. E aí vem propensão a vício, propensão a álcool, rompimento familiar, que vai gerar uma demanda ali, não só de benefícios de serviço, como de saúde mental. É muito séria que a gente vive hoje, uma absorção muito grande de saúde mental, pelo adoecimento mesmo dos tempos. E eu acho que esse desafio ele não é possível de ser superado só com a política, só com a religião. Ele deve ser superado como um todo, né? A sociedade tem que acordar para esse fenômeno dos tempos líquidos e entender o que é também, né? Que é muito difícil. Mas é esse o desafio. É desafiador, mas é prazeroso. Fazer o que a gente gosta sempre é prazeroso, né? Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer um programa com a minha amiga Letícia, meu amigo Rodrigo também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.